Pai do Senhor, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 4. Aliás, perdão, versículo de número 1 mesmo. Vamos do iniciozinho. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Por que não conheceram, sendo eles discípulos? Bote e escreva aí do lado. Porque Jesus está em corpo espiritual ou de glória. Amém? Não estava no corpo que ele havia morrido, né? E ressuscitado ali. Ele estava aparecendo num corpo espiritual. Então, por ser um corpo diferente do corpo que ele tinha antes, eles não o reconheceram. Amém? Mas, a Bíblia diz: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Amém? Haviam ali, se eu não me engano, 153 peixes que eles pescaram, bem grandes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, João, diga João, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão, Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica. Por que cingiu-se com a túnica? Porque quem está pescando, irmão, a pessoa quando está pescando, ela não vai todo de paletó e gravata, nem vai de roupão, né? Naquela época usava aqueles roupões, né? Eles não iam, eles iam apenas com calções e, logicamente, tiravam, porque eles estavam no ofício ali, senão ia sujar toda a roupa deles. Então, se você for ver o comentário de Wisby, o comentário de vários teólogos, vão dizer a mesma coisa, que era de praxe, quando alguém ia pescar naquela época, tirava as suas túnicas, as suas roupas, ficavam apenas com calções. Amém? Muito bem. Parei aonde? No 7, né? E Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando mais ou menos o que é pelo côvado seriam 100 jardas ou 91 metros, amém? Levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Irmão, eles estavam trazendo peixe, 153 peixes, mas Jesus já estava assando o peixe e já tinha pão. Da onde que Jesus tirou o peixe se o peixe ainda estava na rede? Milagre, amém? Jesus não precisa da rede para trazer o peixe, precisa? Não. Vamos lá. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Olha, como o peixe que ele tinha não tinha nada a ver com os peixes que eles apanharam. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. Amém. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Engraçado que naquela primeira pesca maravilhosa, a rede se rompeu, quem lembra? Porque ali eles não tinham o Espírito Santo. E agora eles têm o Espírito Santo. E esse não rompimento da rede é o símbolo da presença do Espírito Santo. Que quando o Espírito Santo age no nosso meio, a rede não se rompe. Amém? Disse-lhe Jesus: vinde, comei.
E nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Por que ele perguntou isso? Alguém sabe dizer? É porque Simão estava desviado? Seria isso? Claro que não. Eu vi um comentário de um cidadão aí que falava que Simão estava desviado, porque Simão estava usando calção. Irmão, Simão nunca se desviou. Alguém pode entender isso? Já responde para quem falar. Nenhum texto, nenhuma tradução, nenhum contexto, nenhum comentário bíblico fala de Simão Pedro desviado. Mas alguém disse: ele desviou porque ele estava pescando e Jesus tinha feito dele pescador de homens e não de peixe. Irmão, Jesus me fez um pescador de homens também. Mas eu sou advogado, eu trabalho numa padaria, eu trabalho numa livraria. Eu não deixei de trabalhar lá fora porque sou pescador de peixe. Amém? Agora, tem gente que é preguiçosa e fala essa besteira. Eu fico honrado em ser comparado com Simão Pedro. Olha, é uma comparação extraordinária. Porque outro dia eu estava usando calção, bati uma foto com a família de calção, e a turma disse que eu estou desviado, que eu estava de calção. Um cara lá do Rio Grande do Sul, um cidadão que disse que é pastor, né? Infelizmente, ele não entende nada de Bíblia, ele não sabe que, lá em Ezequiel 44, se eu não me engano, a gente vai ver que quando o Senhor manda que eles façam a consagração, os homens para entrar no Santo dos Santos entravam de calções, de linho. Será que todos os sacerdotes que entraram ali eram desviados também, porque estavam de calção de linho? Falta de leitura da Bíblia, né, irmãos? Então vamos lá. Como diz o meu sobrinho, ler não dói, tem que ler a Bíblia. Então, ele pergunta: Simão, amas-me mais do que estes? Porque Simão, cheio de jactância, uma vez disse assim: Senhor, eu te amo mais do que todos. Você vai ver lá em Mateus, no capítulo de número 26, do 31 ao 35, e Marcos, no 14, 29. Simão quer se colocar acima dos outros. E quando Jesus usa o termo amor, ele usa o termo ágape, que é um amor supremo, é um amor que está acima de todos. E Pedro responde, ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que na tradução do grego, ele não usa o ágape, ele usa o filéu, que quer dizer: eu te amo como um amigo, eu te amo como uma pessoa querida, eu te amo porque, sabe, eu sou muito próximo a você. Então, assim que ele está dizendo. Ele não está falando do amor supremo de Deus, ele está falando do amor de amizade. Então Jesus tornou a lhe perguntar, segunda vez: Simão, filho perdão, ainda tem uma partezinha, né? Jesus diz o quê? Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Grife aí, cordeiros. Ele vai usar cordeiro por quê, meu pastor? Cordeiro significa, os cordeirinhos são os novos convertidos. Amém? As pessoas que acabaram de se converter, porque a igreja estava iniciando ali, pós-ressurreição de Cristo, e então os apóstolos tinham recebido o Espírito Santo e estavam se manifestando como igreja. Então, haviam muitos novos convertidos, e ele está dizendo: apacenta os meus cordeirinhos. Amém? Aí depois ele diz, tornou-se a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E novamente ele usa no original o ágape. Amém? Mas disse-lhe então Simão: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E novamente ele usa o termo filéu, ou filéu, que quer dizer: eu te amo, eu sou teu amigo, eu sou o teu melhor amigo, eu sou mais amigo teu do que todos. Ele ainda insistia nessa visão. E aí, Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Já não fala mais de cordeiros. Por quê, Cris? Porque agora ele está falando do povo maduro, da igreja.
Haviam pessoas que já estavam mais amadurecidas. Ele está dizendo, você vai apacentar os novos convertidos e também os antigos, os mais antigos da igreja. Amém? Os que andaram comigo, os que viram na multidão, me viram lá no meio da multidão, os que me viram crucificado, os que me viram ressuscitado, você vai apacentar esses também. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele usa que termo agora? Qual o termo? O amor? Agora ele usa o termo filéu, no original grego. Por que agora Jesus mudou e usou o filéu? Você sabe por quê, amado? Porque agora Jesus desce um degrau na questão do amor e ele faz de propósito para que Pedro sinta que o que ele estava querendo que Pedro sentisse não era um amor de amigo. Verdade que você não tem que estar na obra de Deus porque você é meu amigo. Você não tem que estar na igreja porque você é meu amigo. Jesus está dizendo isso para ele. Você tem que estar na igreja, você tem que liderar a obra, você tem que ganhar almas, cuidar dos cordeiros, cuidar das ovelhas, porque você ama com amor supremo, o amor sacrificial. Você entende a dimensão do amor de Deus e não uma amizade. Muitas pessoas estão na igreja, se relacionam uns com os outros dentro da igreja por causa de amizade, ou não é? E quando não tem mais amizade na igreja, eles mudam de igreja porque acabou aquele vínculo de amizade. Quando, na verdade, o que nos une não é o amor filéu, mas o amor ágape. É o amor supremo. Quer dizer, eu te amo independentemente de qualquer coisa. Nosso amor é supremo. Amém? E aí vem quem estava no seminário do poder do perdão? Este amor supremo faz a gente se perdoar. Fez o quê? Ô missionário, o senhor me perdoa de quê? Mas o senhor, de quê? Eu não sei. Porque o meu amor é um amor supremo. Então não dá para eu lembrar de picuinhas. Não dá para eu me lembrar de besteirinha. Ah, fulano disse que eu sou feio. O problema é dele. Amém ou não? Eu já perdoei na hora que ele falou a frase. Porque o meu amor é supremo. Eu não perco tempo com essas bobagens. Eu não estou aqui porque eu sou amigo de alguém. Eu estou aqui porque eu amo vocês com amor supremo. Amém ou não? E esse amor tem que ser recíproco. É isso que Pedro está dizendo. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, eu te amo com ágape, você não pode me amar com filéu. Eu te amo com ágape, você tem que me amar com ágape. E por duas vezes ele fala do amor ágape, e Pedro responde com outro amor. Aí Jesus vai e diz, pois eu vou te falar agora com esse amor que você está me falando, para ver se você entende o que você está me dizendo. Aí Jesus diz, olha, eu te amo como um amigo. E aí Pedro sente, baixa a cabeça, fica arriado. Por quê? Porque agora ele não estava recebendo uma palavra do amor supremo, mas uma palavra do mesmo amor que ele estava dando. E ele entendeu a dor de sentir essa indiferença, de você amar tanto alguém, quem já amou alguém mais do que foi amado por alguém. Não é ruim? Você ama tanto a pessoa e a pessoa, você diz, olha fulano, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A pessoa diz, eu também. Quer dizer, não tem nem a frase, eu te amo, é eu também. Então, esse amor que Jesus está passando para Pedro, ele não transmitiu para Jesus, como Jesus queria. Então Jesus vai e diz, pois eu vou te dar o que você está me dando, para você sentir o que eu estou sentindo. Então, ô Pedro, você me ama? Amor filéu. Você é meu amigo? Antes ele estava dizendo, você é uma pessoa que eu amo acima de tudo. Agora ele está dizendo, você é meu amigo. É meu amigo? Pedro não queria ser amigo, Pedro queria ser amado. Amém? Aí, eu tirei o óculos. Aí diz aqui, Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me. Mas a tristeza é porque ele falou do outro amor, e não do primeiro e do segundo amor. Amém? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Amém? Tu sabes que eu te amo. Jesus sabia, é óbvio, que ele o amava. Mas ele queria que ele amasse as ovelhas exatamente como ele amava. Amém? Então,
ele disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E aqui ele está dando uma confiança total e completa a Pedro, para que ele apacente as ovelhas. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração, me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós cometemos alguns desatinos quando tentamos fazer uma leitura, uma hermenêutica bíblica não textual, sem nenhum exegese, sem nenhum compromisso com os textos originais e sem nenhum compromisso, claro, com a historicidade do texto. Erramos e erramos muito. E quando eu falo erramos, eu falo tanto ovelhas como pastores. Eu faço parte de um grupo de pastores, um WhatsApp só de pastores aqui de Fortaleza e até de fora. E a gente entra em altas discussões, mas discussões assim tremendas. Bota um assunto lá e todo mundo entra com uma coisa e outra e vai, sabe, mas tudo dentro do respeito, claro, do carinho, mas é incrível como nós aprendemos. No início estava dando umas arranhadas boas em todo mundo, e de repente começou a haver um clima melhor. E nesse grupo agora se fala com respeito um com o outro, e dentro de uma ética e uma coisa muito bacana. É incrível como quando há um alinhamento entre as pessoas, há um respeito entre as pessoas, também há um consenso entre elas. Se consegue conciliar pensamentos, se consegue ter entendimentos mais profundos. A Bíblia ela é toda conciliatória, porque a Bíblia ela não se contradiz. A palavra de Deus não vai se contradizer. Então, quando a Bíblia diz que Pedro desce do barco, olha, gente, Pedro era um pescador, quem lembra disso? A pesca estava na rede, eles tinham passado a noite sem pescar, novamente. Pedro já tinha passado por essa experiência. Tinha um homem lá na praia que não parecia ser Jesus, mas que tinha uma palavra como a de Jesus, que dissera: lança para o lado direito que vai dar peixe. Foi direito ou foi esquerdo? Direito, né? Que vai dar peixe, lá no 6. Então, a mesma palavra que Jesus disse outrora. E a pesca veio. Mas Pedro não estava ligado muito na pesca. Eles tinham ido pescar por necessidade, segundo muitos comentaristas bíblicos. Claro que depois que Jesus foi, e eles estavam numa reclusão, porque havia toda uma perseguição de Roma aos seguidores de Jesus naquela época, eles tinham que comer de algum lugar. Ora, o Pedro olha e diz: eu vou pescar. Quem estava com ele? Os discípulos de Jesus. A Bíblia diz que eram, deixa eu ver aqui, quantos? Vamos ver aqui. Pedro, aí vem Tomé, Natanael. Tomé foi aquele que duvidou, né? Natanael, quem mais? Os 2 filhos de Zebedeu, 5 aqui, e outros 2 dos seus discípulos, 7 com Pedro e mais 6. Será que todos os 7 estavam desviados, irmão? Porque todos entraram no barco para fazer uma coisa, sabe o que era? Pescar. Aquela região de Tiberíades, a turma vive da pesca, vivia da pesca. O ofício de Pedro era pesca, e ele tinha um barco, que ele era sócio com os filhos de Zebedeu. O barco estava lá parado. Mas ele diz: poxa, o povo aqui com fome, as famílias com fome, nós estamos com fome, tem um barco parado, eu sei pescar, vocês também, vamos fazer o quê? Vamos pescar. E foram pescar. Alguém faria diferente aqui? Claro que não. Irmão, eu estou aqui na igreja, pregando a palavra, aí a oferta não dá, o que é que eu faço? Eu vou trabalhar fora, eu tenho que ir pescar. O que é que eu sei fazer? Eu aprendi desde pequeno a vender alguma coisa. Já vendi pinico, vendi tudo. Desde pequeno, papai me ensinou a ser vendedor dele. Então ele era representante comercial, eu era vendedor dele.
Aprendi a vender tudo que ele botava na minha mão. Meu filho, vai vender. Eu vendia. Já vendi material hospitalar, já vendi material de construção. Aí, hoje eu vendo pão, vendo roupa, vendo livro. Aprendi esse ofício. Todo judeu tem o seu ofício. Amém? Todo ser humano tem o seu ofício. Então o Renato é pintor. Aí o Renato está lá pastoreando uma igreja e de repente a igreja não está dando condição para o Renato de viver da obra. O que é que ele faz? Olha para a menina, a filha dele, que eu estou esquecendo o nome, como que é? Eduarda, Dudinha, minha filha, vamos passar fome junto aqui. Toda vez que você sentir, você olha para essa foto aqui dessa comida aqui nessa revista, entendeu? Pensa no valor da comida, pensa no cheiro, pensa em tudo e fica de barriga cheia. Claro que não. O cara é pintor, o que é que ele vai dizer? Vou pintar. Se ele fosse bombeiro, ele diria, vou apagar fogo. Se ele fosse segurança, ele diria, vou fazer segurança. Se ele fosse pescador, ele ia dizer o quê? Vou pescar. O profeta Amós, sabe o que ele era? Boiadeiro. Boiadeiro. Então, quando não dava oferta para ele viver da obra, o que ele fazia? Vou cuidar de boi. Se fosse o Jurandir, vou cuidar do jardim. Entendeu ou não? Então, quem tem o seu ofício, né, vai cuidar, vai sustentar a sua casa, vai se sustentar com aquilo que Deus lhe deu. Amém ou não amém? Então, Pedro faz isso. Até porque nós temos que lembrar que quem era sustentado antes era a tribo dos levitas, ou a tribo de Levi. Por ordem divina, eles eram sustentados, eles tinham tudo. Mas nós estamos falando do Novo Testamento, onde Jesus acabou de morrer e ressuscitou. Há uma perseguição de Roma e eles não podiam se reunir mais em multidões. Então não havia oferta, não havia sacola. Aquele momento era um momento que não havia nem oferta, nem nada. Não havia culto campal, não podia ter porque eles estavam foragidos. E Jesus ainda estava visitando eles para comissioná-los. Amém? É tanto que essa aqui, que nós lemos em João 21, é a comissão de Pedro. Em Mateus 28, ele faz uma comissão geral, ou não? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, daí o cidadão dizer que o cara se desviou porque foi pescar, irmão, é triste. Mais ainda, porque estava usando um calção. Gente, eu estou de calça, mas quando eu vou à praia, eu vou de short. Eu não uso sunguinha, que eu não tenho coragem de usar aquilo, nem a pau. Mas eu uso um short bem aqui, ó. E com muita misericórdia do povo, que eu sou tão branco, que se eu mostrasse mais um pouco, cegava a praia inteira. É sério aqui a situação, ó. Aí. Então, eu uso um short. Se eu for caminhar, eu não. Às vezes eu vou com o pastor Dantas caminhar de calça jeans, que eu também dou muito valor de andar de calça jeans. Mas às vezes eu vou de short. Quando eu estou querendo ir de short, eu vou de short. Boto um tênis no pé e isso não tem nada mesmo a ver. Amém? É claro que eu não entro na igreja de bermuda, de short. Não. Porque eu sei separar os lugares, né? E a igreja, a casa de Deus, é um lugar de muito respeito, de muita honra. A gente tem que ter cuidado de entrar no local que leva o nome de Deus, né? Mas, se eu estou caminhando numa praça, pelo amor de Deus, já pensou eu caminhando de paletó e gravata? Olha aí, lá vai o pastor. E do jeito que está a segurança pública, ou melhor, a insegurança, eu vou de paletó e gravata e volto só de sunga. E os caras veem paletó e gravata e dizem, olha, ali é bom para roubar, né? Paletó e gravata logo. Então, eu queria desmistificar isso na igreja, porque, claro, nós temos que ter respeito na igreja aqui, nesse local, de nós homens, eu falo homens. Porque eu particularmente, eu cresci no evangelho e eu aprendi, por exemplo, que as mulheres devem ter trajes respeitosos, os homens também. Tá? É próprio que se você vai num fórum, Clóvis Bevilacqua, e você vai lá numa audiência, o juiz que a gente chama juiz togado, que é aquela toga preta, ele está lá sentado,
E quando as partes vão entrar, e as testemunhas, está lá uma plaquinha: ninguém entra de short, nem de mini saia, nem de roupa decotada. Está lá. Não entra. Tem que estar, ó. O juiz togado exige como honra e respeito a ele. Quem é o nosso Deus? Juiz. Mas ele é o supremo juiz. Não é não? Então, aqui é o lugar onde ele disse: os meus olhos estarão voltados para esse lugar. Então, eu tenho que ter essa visão em relação ao local de reunião, de congregar, de assembleia. Amém? Pois bem, mas eu queria desmistificar um pouco essa questão do short, porque o próprio Deus exige, claro, comedidamente. O local era um local que só entravam os sacerdotes, só homens, mulheres não entravam lá, era só homem, e só entrava lá quem tinha negócio com Deus, ou seja, quem ia apresentar aquilo que Deus estava ordenando. Veja aí Ezequiel 44. Versículo 15: mas os sacerdotes levitas, filhos de Zadok, acharam? Que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se achegaram a mim para ministrarem, e diante de mim estarão para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Entre esses entrarão no meu santuário. Aonde? No meu santuário. E se achegarão à minha mesa para ministrarem a mim e guardarão a minha ordenança. Está lá em 1 Reis 2,35 a ordenança. E será que, quando eles entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestimentas de linho, e não se assentará lã sobre eles, quando ministrarem nas portas do átrio interior e dentro. Tiaras de linho terão sobre as suas cabeças. E o que, pessoal? Grife. Calções de linho sobre seus lombos. Calções. Vixe, era tudo desviado. A pouca leitura faz gente que se diz pastor falar besteira. Então os caras estão no átrio interior, e a ordem de Deus usa calção de linho. E olha que o meu era de tactel, é muito mais fechado do que linho. Linho é transparente. Entendeu? Linho é transparente. Quem lembra da moda do linho? Calça de linho, camisa de linho. Quem chegou a usar aqui? Quem lembra? Quem tem mais de 40 anos usou. Você usou, meu filho? Usou? Você usou, meu filho? Usou também? Lembra? A gente usava calça de linho antigamente? Camisa de linho, um negócio chique, né? Queria ser chique, era só botar um linho. Né? Lembra disso? Agora presta atenção. Eu me lembro que quando o Brasil não usou não, Brasil. Quando eu usava calça de linho, eu me lembro que eu era pastor em 96, 96, eu estava com a calça de linho, e era um domingo de manhã. O culto do domingo de manhã era o mais cheio da igreja. Hoje é o de noite, mas antes era o da manhã. E eu me lembro que a calça era branca. Coisa mais chique que tinha naquela época também era calça de linho branca. Quem lembra disso? Todo mundo queria ter uma calça de linho branca, uma camisa de linho branca. E eu com cinto preto, calça de linho branca, sapato preto, camisa branca, aquela gravatinha vermelha ou azul. É um negócio chique na época, né? E se usava bem aqui, ó. Não? Era aqui, irmão. Fundo, as calças tinham um fundo grande, não era? Vinha bem aqui e boca de sino. Era bem larga a boca da calça. Hoje, sinceramente, essas calças que eu visto hoje, às vezes eu fico meio chateado, porque eu gosto daquelas calças lá em cima mesmo aqui. Eu, por mim, só usava daquele tipo. Mas não tem mais no mercado. Vocês já notaram que não tem mais? Agora é só calça de boiola. Incrível isso. Tem para mulher? Mas mostra as pernas. Aí não adianta, né? A pessoa, se eu mostrar as pernas aqui, já viu. Então, mas era uma moda muito bacana. Aí eu me lembro que um dia eu estava com uma calça daquela bem aqui, ó.
aquela gravata aqui, bonitinha, vermelha, ainda me lembro disso. Aí uma irmã disse, pastor, eu digo, que foi? De manhã não use calça de linho branco. Eu disse, por quê? Porque dá para ver o senhor. E não é que ela tinha razão. Irmão, porque o sol batia dentro da igreja, eu estava contra o sol, então eu não sabia o que é que eles estavam vendo. Mas era quase um raio-x na calça de linho. Nunca mais eu usei linho de manhã. Aí eu fico imaginando que o próprio Deus manda eles entrarem no átrio interior, os sacerdotes, para ministrarem com calções de linho. Não era calça, era calções. Veja. Tiaras de linhos terão sobre as suas cabeças. Tiaras, só aqui, ó. E calções de linho sobre seus lombos. Não se cingirão de maneira alguma que os faça o quê? Suar. Quer dizer, um negócio desse aqui, um gimbão desse aqui, soa, meu irmão. Não é brincadeira, isso aqui faz suar. Mas não podiam usar paletó, não podiam usar um roupão, não. Era proibido que usasse uma roupa que suasse. E quando saírem ao átrio exterior, ou seja, sair do interior e vou para o átrio exterior, lá onde está o povo. Ao povo, despirão-se de suas vestimentas. Entre o átrio interior e o átrio exterior, logicamente, tinha um local de trocar roupa. Porque eles tinham que tirar a roupa, o calção de linho, a tiara de linho, e aí eles iam vestir as roupas completas. Está aqui, ó. Despirão-se de suas vestimentas com que ministraram e as deixarão nas câmaras do santuário e se vestirão de outras vestes. Assim, não santificarão o povo com as suas vestimentas e não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, mas sim, como convém, cortarão o cabelo de suas cabeças. E nenhum dos sacerdotes beberá vinho quando tiver que entrar no átrio interior. O suco, naquela época, eles usavam o vinho. Jesus usou já o fruto da vide. Amém? Deixa eu falar isso aqui. Isso era para ministrar. Aí Pedro entra para pescar num barco e não pode usar um calção. Quando a Bíblia diz que ele viu Jesus, ele não sabia quem era. Mas aí João, discípulo amado, diz, é o mestre, é Jesus. Pedro era impetuoso. Pedro é aquele cara que queria sair na frente dos outros. Então ele não olhou nem para a pesca, irmão. Quando João disse, é Jesus, ele pula na água e sai nadando para chegar na frente dos seus irmãos em Cristo. Os outros ficaram no barco, os outros 6. Ele vai na frente a nado, 91 metros, 100 jardas, e chega primeiro que os outros. E quando ele chega na praia, a Bíblia diz, veja, então, verso 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava de short, irmão. Estava de short. Mas era esse short tactel? Não, irmão. Provavelmente de linho. Quem está entendendo? E linho quando molha, como é que fica, hein, pessoal? Transparente. Então eu imagino que eles estavam ali pescando 7 machos, tudo cabra macho mesmo, não tinha nenhum boiola ali, todos de short para não sujar roupa. Mas quando alguém diz é o Senhor, o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele cingiu-se com a sua túnica. E os outros discípulos
foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Quer dizer, ele vai na frente, mas ele sabe que quando ele pula na água fica transparente, é limpo. Então ele fica pelado. O que ele faz? Pô, eu vou atravessar isso aqui. Ele não disse, vem. Se ele tivesse dito, vem, Pedro ia pensar, ele está mandando eu andar sobre as águas. Eu vou andar de novo. Então não vou me molhar. Mas ele não disse, vem. Então eu vou ter que mergulhar. Então ele vestiu a túnica e mergulhou. Ele chega molhado, mas vestido. Quem entendeu? Simples assim, como beber água, tomar café. Não tem que fazer nada de invencionismo num texto desse. E o chamado de Pedro não é um chamado para um desviado. A comissão que Jesus faz a Pedro se dá por 3 motivos basilares. Primeiro, é que um dia Jesus já tinha falado, tu és Pedro e sobre essa rocha, que sou eu, edificarei a minha igreja. Então já tinha um chamado lá atrás, de que Pedro seria um dos que iriam dar o pontapé inicial. Ele não era a base, ele não era onde a igreja estaria alicerçada, porque o texto diz, tu és Petros, pequena pedra, e sobre essa Petras, grande rocha, edificarei a minha igreja. Ele fala de si mesmo. Mas já havia uma promessa na vida de Pedro, já havia um chamado. Segunda coisa, Jesus chama Pedro, porque Pedro sempre foi um homem voltado para a obra. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, o valor do coração de Pedro, claro que tinha que comissioná-lo para fazer coisas que os outros não fariam. Então Pedro se tornou como que, entre aspas, um líder dos seus irmãos por causa da sua impetuosidade, por causa da maneira dele ser aquele cara sanguíneo, aquele cara, sabe, bruto. E aquilo, de certa forma, fazia com que os outros se movimentassem. É tanto que ele vai dizer, vou pescar, vem quantos com ele? 6 dos discípulos. Por quê? Porque viam nele um cara que tinha força. Amém? Por isso que ele é chamado pedra. Terceiro motivo é que ele havia negado Jesus quantas vezes? 3. Então, quase que no ato de confirmação, a comissão viria para que ele falasse, para que ele realmente se consertasse naquele momento, dando uma declaração de fé 3 vezes, que ele amava e que ele amava mesmo. Amém? Porque outrora ele disse, Senhor, eu não vou deixar ninguém tocar em ti. E era mentira. Outrora ele dissera isso como uma mentira. Outrora ele pegaram uma espada e cortou a orelha de um soldado. Coisa que também Jesus reprovou. Então, agora o Senhor está testando o caráter de Pedro para que ele assuma uma posição. E o que Jesus queria que ele assumisse não era apenas um coleguismo pastoral, um coleguismo espiritual, um coleguismo, não era porque, eu tenho um motivo para estar aqui, qual é? Não, é porque eu gosto do irmão Jurandir, porque eu gosto da irmã Joelma, porque eu gosto do irmão Renato, porque eu gosto... Não! É porque eu tenho um chamado na Assembleia de Deus Cristo Salva. É porque Deus me reservou este lugar para eu fazer uma grande obra. É porque Deus tem me preparado nesse ministério para que eu desenvolva esse chamado. É isso que você e eu temos que sentir aqui. Amém? Então, faz que eu sou Jesus agora e você é Pedro. E Jesus, que sou eu, estou perguntando, você me ama com amor supremo? Aí você vai e diz, sim ou não? Sim ou não? Não. Você tem que dizer, eu te amo. Vai. Mais forte. Não é esse o amor que eu quero. Mas apacenta os meus cordeiros.
Você me ama? Não é esse o amor que eu quero. Mas apacenta as minhas ovelhas. E aí? Você me ama mesmo? Fala gritando agora. Ah. Então agora vocês vão apacentar uns aos outros. Porque se você entendeu o que eu estou perguntando, eu, Jesus, estou perguntando para você, se você é capaz de amar a mim, Jesus, como eu te amo, e se você me ama como eu te amo, você vai apacentar o irmão do lado, o do outro. Você vai cuidar um do outro. Não vai ter essa coisa de coleguismo dentro da igreja, não vai ter panelismo, vou usar panelismo, nem existe panelismo, né? Mas vamos usar esse termo aqui, o panelismo ou a panelada. Panelada é aquela comida que a gente come, é melhor panelismo. O panelismo dentro da igreja, muita igreja tem aquelas panelinhas, né? Não pode ter na igreja. Não pode ter um mais amado, mais querido, mais cheiroso do que o outro. E o irmão mais fedido da igreja tem que ser amado do mesmo jeito. Como vocês gostam de falar aqui, o boca podre da igreja, né? Tem que ser querido, ainda que você fale com ele assim, irmão, em nome de Jesus, andando para trás. Eu te amo. Mas você vai ter que amar do mesmo jeito, sem essa distinção, porque você tem a responsabilidade de amar como Jesus amou. E sabe onde nós mais pecamos? É não entender essas perguntas que Jesus fez para Pedro. E nós achamos que vivemos um cristianismo, achamos, mas não aprendemos a cuidar uns dos outros. Não aprendemos a realmente zelar uns pelos outros. Mas somos rápidos, hábeis em julgar, em condenar, né? Ou como Pedro fazia, em jactanciar, querer ser mais do que o outro diante de Deus, querer ser mais do que o outro perante o Senhor. Não. Jesus está falando comigo e com você. Vocês me amam? Então, vocês vão apacentar. Apacentar é cuidar. Amém? É cuidar. E aí, morreu Maria Preá. A gente tem que aprender essas coisas para poder ter a resposta apologética para muitos questionamentos que se fazem hoje. Por isso que eu brinco, mas falo sempre sério, brincando, né? Não fica aí em negócio de internet, ouvindo besteirol dos outros, porque tem muita gente falando besteira na internet, né? É um negócio, rapaz, é tanta... Olha, o povo de Deus fica se autoflagelando, parece muçulmano, fica se batendo. O povo de Deus fica se batendo. Se eu bater no irmão meu, eu não estou amando. Se tu ama o teu irmão, dá vida por ele, a Bíblia diz. Então como é que você me ama e não dá vida por mim? Então você vai ver aí, é um negócio, rapaz. É uma bobageira, sabe? E a gente tem que sentir cada dia mais a dor do outro. E eu queria concluir, só que vocês, alguns, eu passei para alguns, não passei para todos. Eu passei essa noite até umas 2h15, 2h20 da manhã, mais ou menos, 3 horas, acho que foi 3 horas, lendo sobre o pensamento do presidente da França, Emmanuel Macron. E Emmanuel Macron, ele está empenhado na campanha de 2019 para a liderança do grupo europeu. E aí, irmão, a pretensão de Macron é uma política única, uma polícia única, uma economia única para o bloco europeu e, consequentemente, para os outros países. Por quê? Porque se você pegar, economicamente falando, é o bloco europeu, Estados Unidos e China. Só. É onde tem dinheiro. Então, ele vai liderar primeiro o europeu. A sua visão é exatamente essa. Hoje, na Venezuela aqui do lado, as pessoas perderam o direito sucessório, ou seja, ninguém é mais dono de nada. Não se transmite mais herança para ninguém,
e eles não têm mais nem identidade nem CPF. Tiraram os documentos do povo, agora eles estão se preparando para fazer um curso para adquirirem a nova documentação única. Aqui no Brasil também, nós daqui um pouco vamos jogar fora a identidade, o CPF, o título de eleitor e etc. E vamos usar, segundo eles mostraram, o próprio celular, um programa que já vai ter a nossa documentação no celular. Claro que isso aqui pode ser roubado e alguém sair com todos os nossos documentos, é o que eles vão dizer. Então, para que isso não aconteça, vai vir o chip. Já está aí, só esperando a vez. Então, nós temos que entender que a coisa está muito em cima. E se vocês ainda não se deram por avisado, hoje no Brasil, hoje, o presidente da República, o Michel Temer, tenho que dizer, porque nem todo brasileiro sabe que o nome do presidente é esse. Ele simplesmente decretou o surgimento do ministério que já devia... Na verdade, tem ministério para tudo nesse país. Eu não sei quantos ministérios, mas nunca eles criaram um ministério da segurança, né? Agora fizeram o Ministério da Segurança. E esse Ministério da Segurança, pastor, é por quê? É simples. Primeiro se causa o terror, para que o povo mesmo, o gado, chamado povo, eles chamam de gado, apoie a visão do surgimento de medidas, ainda que sejam extremas, mas que venham a combater corrupção, que venham a combater narcotráfico, que venham a combater todas essas, digamos assim, esses problemas sociais, a roubalheira, a mortandade que está aí fora, né? Então, esses caras que estão lá no poder, eles são detentores, literalmente, do poder. Eles estão à frente, sim. Não há dúvida alguma de que eles podem controlar o tráfico, podem controlar a política, a economia e tudo mais. Eles estão sempre atrás dos bastidores, recebendo dinheiro de todos os lados. Mas, agora, eles querem um documento único, eles querem medidas mais, extremistas, e para que o povo não entre em desacordo com as medidas extremistas que eles vão tomar, e que estão em conivência com o pensamento de Macron e de outros líderes mundiais para a unificação mundial, eles estão criando um ministério. Esse ministério aí, que vocês podem aguardar, as medidas vão ser tão duras, mas tão duras, que olhe, se isso aqui não virar já uma Venezuela também. Olhe. Porque quando o povo perde as rédeas, o poder, ele emana do povo, segundo a nossa Constituição, né? Mas quando o povo não tem o poder, e o poder está na mão de alguns, e alguns querem fazer do povo gado, faz. E eles estão criando situações para que isso aconteça. Hoje é o Rio de Janeiro, amanhã Fortaleza, que também está caótico, bateu o recorde, 17 mortos a tiro, a bala, por dia. E assim vai Salvador, vai Recife, etc. Então, se preparem, porque aí vem o anticristo. As portas estão bem escancaradas para ele surgir no cenário mundial, nacional, com todo a sua ostensividade de liderança. E cada câmera que você vê na cidade, e quando você vai para Beira-Mar, eles estão lhe vendo. Se você vai para o shopping, eles estão lhe vendo. Dentro do shopping são milhares de câmeras. Na Beira-Mar, milhares de câmeras. Na Aldeota, milhares de câmeras. Na Messejana tem muita câmera. Aqui em Messejana, você pode olhar para os postes. Tem sempre uma câmera em Messejana ou duas entre uma rua e outra. Para onde você vai, tem câmera. Eles também têm os drones, que estão assim muito modernos. E você vai ver outros artifícios. Eles controlam, agora mesmo, eles estão vendo tudo que eu estou falando, pelo Face, pelo WhatsApp, por tudo isso aí. Eles têm todo o controle do Instagram. Tudo isso aí, eles têm controle. Quem foi fazer o seu cadastramento agora para votação, bateram sua foto num sistema bem diferente e pegaram todas as digitais dos 10 dedos, não foi? Quem tem 10, né? Tem gente que tem 9. Mas quem tem 10 foi os 10. Porque tem gente que perdeu um dedo ou 2. O Lula, por exemplo, tem 9. Né? Ganha um dinheirão por causa de 9 dedos.
Então, o que eu quero falar para vocês é que tudo isso aí tem que acontecer para saber quem é o Jurandir, quem é a Joelma, quem é o Márcio, quem é a Cris, quem é o Léo. Entendeu, Léo? Na hora da perseguição, quando perguntaram, tu és um dos discípulos de Jesus? Que foi que Pedro disse? Não. Rapaz, mas você se veste igual ele. Não, eu nunca vi esse homem, não. Mas você fala que nem ele. Está lá no texto, eu estou só parafraseando. Não, eu não sei nem quem é esse Jesus. Aí o galo cantou. Agora, alguém vai olhar para você e vai dizer, você é crente, você é cristão. Não, é sim. Eu tenho aqui no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, eu tenho sua foto, eu sei que você andava publicando pregações suas, eu sei que você frequentava Cristo Salva, que você não sei o quê, eu sei de tudo da sua vida, eu sei com quem você é casado, com quantos filhos você tem, eu tenho toda a sua ficha, eu sei quando foi que você se batizou, eu tenho controle de tudo, tenho tudo filmado. Você andava com a Bíblia na mão, evangelizando. Então eles têm esse controle. Por isso que a Bíblia diz que nesses dias nós vamos fugir para as montanhas. Porque o controle é muito grande. E haja que você encontrar uma montanha que também não tem um controle, porque os drones veem tudo. Você vai ter que ser muito esperto nisso aí. Eu estava fazendo uma pesquisa, tem um povo aí que já está guardando sementes em garrafa PET. Pega essa ideia aí. Se Jesus não voltar no início, se ele voltar só no meio ou no fim da tribulação, aprenda comigo isso. Depois você vai dizer, ô pastor santo. Feijão, arroz, dentro de uma garrafa PET, dura 7, 8 anos. Então, se você não vai poder comprar nem vender, você não vai poder comer. Mas se você armazenar esse tipo de produto, você vai ter o que comer e vai ter o que dar para os seus filhos. Amém? Entendeu? Pronto. Tá falado isso aí. Aí fica para o Brasil todo aprender também. Tá bom? Amém? Então, fique de pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.